Meus irmãos, para nossa edificação nesta manhã, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, leiamos o verso de número 12, Efésios 2:12. Efésios 2, verso 12, diz assim a Escritura: Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos ler todos juntos? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Tua palavra está diante dos nossos olhos e não nos atrevemos, ó Deus, a nos aproximarmos dela sem a orientação, sem a iluminação, sem a obra do Teu Santo Espírito na nossa vida. Rogamos, ó Deus, que assim Tu nos concedas a compreensão profunda desse texto, que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essas palavras seja o mestre e instruidor nesse momento, no coração e na mente de cada um de nós. É a nossa oração para louvor de Tua glória e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos deter na parte final deste verso, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo, portanto, continua a falar da condição dos efésios, mas da condição passada deles. Vimos, meus irmãos, que isso indicava para eles basicamente duas coisas, e duas coisas muito aplicáveis. A primeira delas é que, do ponto de vista histórico, ou falando-se historicamente, eles foram exatamente isso que Paulo está descrevendo aqui. Eles eram gentios por nascimento, portanto, alheios a tudo que Deus havia prometido no Antigo Testamento. Eles nem mesmo ouviam falar disso, não eram do povo de Deus. Por isso, essa impressionante lista de afirmações, essa sequência de afirmações que Paulo faz, explicando a condição histórica deles. Eles eram sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era isso que eles eram. Mas aí também, meus irmãos, uma condição individual, algo que nós podemos dizer que era experimental para eles deste ponto de vista passado, aquele AC e DC que nós temos falado, que existe e caracteriza a vida de todo aquele que crê. Os dois tempos na vida do convertido, marcado de forma específica e importante pela conversão. Um AC e um DC pessoal, que indicam aquela mudança radical que só o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém, fazendo-lhe nova criação de Deus, tendo Cristo como modelo. Todos nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo na nossa vida, assim como a história é marcada de igual forma. Vejamos então, meus irmãos, o que essas duas expressões finais, não tendo esperança e sem Deus no mundo, significam quanto a esta questão. É muito sugestiva a forma como o apóstolo registra o texto, como ele escreve esse verso 12. Hábil escritor que era e ainda assistido e inspirado pelo Santo Espírito de Deus em tudo, ele expressa também pela construção deste verso ideias que ele quer passar. Dessa forma, meus irmãos, todo o verso, na verdade, tem como objetivo explicar a sentença inicial, explicar histórica e pessoalmente o que significa naquele tempo estáveis sem Cristo. O verso 12 vai dizer o que é isso, o que é ser sem Cristo e aquela afirmação a esse estado passado naquele tempo. Essa, meus irmãos, é a afirmação principal, sem dúvida, a mais importante que temos no verso 12. Depois, então, se seguem as afirmações apresentadas aos pares. Repare aí na sua Bíblia como está. Depois dessa afirmação importante, a mais importante de todas, que inaugura o verso, naquele tempo estáveis sem Cristo,
temos as demais sentenças apresentadas em dois pares. Primeiro, separados da comunidade de Israel reparem o estranhos às alianças da promessa. Depois, não tendo esperança sem Deus no mundo. São dois pares. Percebemos então que esses pares, meus irmãos, são unidos exatamente por essa conjunção mostrando exatamente que Paulo tem dois pares em mente. Nós já vimos anteriormente o que o primeiro significa. Naquele tempo sem Cristo, implicava para os efésios o não pertencer ao povo de Deus. Nós vimos que essa frase quer dizer não tinham a cidadania israelita. Eles estavam distantes da experiência que tinha o povo de Deus como povo da aliança. É isso que afirma essa expressão, separados da comunidade de Israel. Não tinham cidadania israelita. Como resultado direto, eram estrangeiros no que dizia respeito às alianças das promessas. A segunda afirmação desse primeiro par, o máximo que eles poderiam conseguir naquela época anterior a Cristo, ainda que pela conversão ao Deus de Israel, seria uma participação como que secundária, uma participação à distância, muito bem ilustrada até mesmo pela disposição do átrio dos gentios na construção do templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém era o primeiro átrio. Ainda como convertido, o judeu sempre seria um estrangeiro na aliança, limitado a participar do culto à distância. O primeiro átrio, ele não podia entrar no átrio central, onde os judeus, homens, entravam para realizar os sacrifícios. Através de treliças de madeiras entrelaçadas com vãos no meio, era possível enxergar o que acontecia no átrio central, mas o gentio não podia passar dali. Apenas aquele que tinha cidadania israelita podia entrar lá no átrio central, onde estava o altar do sacrifício, o lugar santo e o santo dos santos. Os judeus maiores de idade, homens, iam até o átrio central e ali podiam prestar o seu culto a Deus, mas o gentio apenas olhar à distância. Ainda que convertido, ainda assim, meus irmãos, a condição de um gentio antes de Cristo, ainda que convertido à religião de Israel, era uma condição secundária em relação ao israelita. No entanto, nem mesmo esse estado de convertido Paulo se remete. Ele está a falar da vida do gentio, do efésio, entre seus deuses e crenças, na idolatria que era comum a eles, como alguém completa e totalmente afastado de Deus. Por isso, as duas sentenças finais. Por isso, apresentado assim como um par, como um resultado nítido do primeiro par. É como se fosse o aspecto prático que Paulo destaca, experimental, a experiência que ele relata no primeiro par de sentenças. Colocando isso de outro modo, meus irmãos, perceba que, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, resultam na prática não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição prática do primeiro par, estar separado, ser alguém como que não tendo a cidadania de Israel e sendo sempre um estrangeiro diante das alianças. A vida prática deles diante de Deus significa não ter esperança e não ter Deus no mundo. Este último par é o resultado trágico desta vida, a experiência na existência do perdido, algo que todos nós vivemos antes da nossa conversão. Como já disse, não há exemplo mais forte de impiedade do que aquela que nós mesmos praticamos antes da conversão. Sabemos o que é isso, sabemos o que é ser um ímpio. Paulo está apelando, portanto, não apenas aos inegáveis fatos históricos, ao fato de eles viverem sem Cristo na história, afastados da comunidade de Israel, mas Paulo está apelando à própria experiência deles.
Eles sabiam que nunca jamais foram israelitas, eles eram efésios, nunca jamais participaram das alianças com Deus, nem mesmo daquela forma marginal, à distância no templo. Por isso, eles sabiam na prática o que era isso. Eles compreendiam que o antes de Cristo para eles, tanto na história quanto na vida de cada um, era completa desesperança, mortos inteiramente para Deus. Mas, meus irmãos, será que sabiam mesmo? Em que sentido e a que nível se dá essa compreensão de saber? Meus irmãos, é muito importante entender isso. Temos aqui uma das maiores, quiçá a maior tragédia da vida de um perdido. Ele vive a perdição. Nas palavras de Paulo, não tem esperança e não tem Deus em nenhuma medida em sua vida. A grande tragédia é que, embora viva isso, a cada respirar, a cada segundo da sua vida, ele não tem esperança e não tem Deus em seu mundo. A total miséria de sua alma, embora viva assim, não pode entender isso. Ele não enxerga isso. Não apenas não pode compreender a sua situação, como também não acha que está nessa condição. Ele não concorda com isso. Há muitos que vivem nas maiores, nas mais terríveis impiedades, e ao invés de tristeza e desesperança, dizem viver e dizem ter encontrado finalmente a felicidade. Há de tudo. Desde aqueles que modificam o próprio corpo e assumem nova personalidade, a concretização, portanto, do engano daquilo que jamais serão, até mesmo aqueles que estão satisfeitos em serem honrados, uma honra vazia em suas próprias vidas. Vivem existências sem qualquer propósito, são vegetais que se reproduzem sem mostrar nenhuma consciência do que são como seres humanos diante de Deus. Essa cegueira, a mais densa, a mais profunda treva de conhecimento, eles só podem viver, não podem ter nenhum tipo de escuridão, nenhum tipo de trevas espantadas, a não ser pelo Evangelho de Cristo. Vivem vidas sem qualquer propósito. E isso é a tragédia da vida deles. A verdadeira luz do Evangelho, do conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, não está neles. A única coisa que pode lançar luz nas trevas do coração humano. A maior tragédia do ímpio, meus irmãos, é não perceber que está perdido. Isso é terrível. Como pode percebê-la se nunca poderá por si mesmo conhecer a verdade? Ele não pode ver a si mesmo, não pode ver a luz de Deus, não tem consciência dela, não nasceu espiritualmente, não tem a luz de Deus em seu coração, não tem o Espírito Santo para dar-lhe compreensão de Deus e de si mesmo. Ele não tem esperança, mas acha que tem. Acredita, espera de fato que suas convicções a respeito da vida sejam verdadeiras. Ele, na verdade, vive em expectativas das suas próprias compreensões, erradas, enganosas. Ele simplesmente existe procurando se refazer a cada dia, mas não há verdade em quaisquer de suas expectativas. Suas esperanças estão vazias da verdade de Deus. Não se relacionam com Deus em nenhuma medida de verdade. Não há Deus realmente no mundo que eles vivem. Eles estão mortos espiritualmente, vivem apenas biologicamente, materialmente, mortos para Deus. Perderam, meus irmãos, o referencial divino, e isso há muito tempo.
Vivem para seus próprios deuses, invenções de seus próprios corações, uma forma de culto de si mesmos, a divinização da humanidade. Mas estão alheios a tudo isso, não percebem que fazem tudo isso, eles vivem satisfeitos, até porque o ímpio realmente se satisfaz, o ímpio se alegra, o ímpio se compraz no pecado. Não há algo diferente a esperar deles. Sem Deus no mundo deles, tudo o que eles fazem, ainda que seja reconhecido como virtude entre os homens, não considera o verdadeiro Deus, não passa de culto de si mesmo. A tragédia dessa condição, meus irmãos, da condição de um ímpio, para o ímpio, é que só o crente pode entendê-la. O ímpio não pode. Apenas o nascido de novo, apenas aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo é que podem compreender o que é a tragédia de alguém que vive afastado de Deus, longe de Deus. Cada um de nós tem a capacidade de olhar para trás, tem a capacidade de perceber o naquele tempo, o antes de Cristo que Paulo fala aos Efésios, o AC em nossas vidas, mesmo para aqueles chamados nascidos na igreja. Isso também é possível, embora não consigam às vezes localizar a experiência da conversão, porque cresceram na igreja, eles são capazes de assumir o que é a vida de um ímpio, como que encarnar o que vive o ímpio, vive ele, e então experimentar, ter a ideia assim, como que assumindo essa personalidade e observar que há apenas desespero e morte para eles. Como Paulo faz lá na carta aos Romanos capítulo 7, quando leva a igreja a encarnar a condição de um ímpio, para perceber, para mentalizar, para então ter a ideia do que é a vida de alguém que tenta fazer o bem por si mesmo, de viver as melhores coisas por si e para si. E só o crente pode notar que isso é completa desesperança. O final é desespero e morte, mas aquele que não conhece a Deus não pode perceber isso. Ele não pode ver, apenas o crente pode compreender qual é a real condição de um ímpio. E pior do que não poder ver é que ele se satisfaz na impiedade, que é a única vida que ele conhece. Ele não sabe o que é fé, nunca conheceu a verdade para saber se a tem ou não. Ele simplesmente vive o que ele é, a impiedade, e com toda satisfação. Lembremos, portanto, meus irmãos, o que somos, filhos de Deus. Tem que haver uma diferença muito grande na nossa vida. A esperança está em nós e não a desesperança. Isto quer dizer que nós não nos desesperamos. Diante de qualquer que seja o acontecimento, estamos firmados em Deus. O Espírito habita o nosso coração. Sabemos que só há vida para aqueles que creem, mesmo pela morte. Quando o nosso corpo falecer, ainda assim é vida e vida eterna. Nós devemos viver como filhos de Deus em todos os lugares, em todos os nossos relacionamentos. Lembremos, meus irmãos, o que fomos. Lembremos do que era o nosso trato passado, para que nada daquilo se aproxime de nós de novo, em nenhuma medida, em nenhum tipo de experiência. A grande bênção daquilo que Paulo está fazendo aqui, está ensinando aqui para nós, é mostrar-nos a grande diferença e a bênção que vivemos hoje. Todos nós tivemos um AC, mas agora vivemos um DC. Há um depois de Cristo na nossa vida, que significa ter toda a esperança e viver com Deus no mundo a cada momento. A presença de Deus, que é o nosso referencial e o caminho a seguir. Pensemos nessa realidade, meus irmãos, vivamos essa realidade. Isto é a vida daquele que é nascido de novo, que conhece verdadeiramente a Deus. Que Ele, portanto, nos abençoe grande e ricamente. Amém.